Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos finalizar a trilogia de vídeos aí sobre o fim do DCEU, dessa tentativa de universo fracassado que deu errado, que começou lá em Man of Steel e terminou em Shazam, Fúria dos Deuses. Vamos fazer esse terceiro vídeo aqui para finalizar esse assunto e a partir daqui vamos começar a olhar só pra frente, né? Começar a olhar pra frente, seguir em frente aí, pensar aí nos próximos filmes de The Flash pra frente, né? The Flash, Besouro Azul, Aquaman, Superman Legacy, Brave and the Bold, Authority, todos os outros projetos aí que foram anunciados, que vão ser uma nova era aí da DC nos cinemas. Lembrando, se você é novo aqui no canal, todo dia tem 2 vídeos, um às 8 da manhã e um às 7, ou às vezes quando atrasa eu posto às 8 da noite, mas todo dia, sem falta, tem 2 vídeos de segunda a segunda, beleza? Fique ligado aí se você é inscrito ou não no canal, mas vamos falar aqui do universo DC aqui que deu tudo errado. Bom, quais são os aprendizados que a DC tem que tomar agora, tem que pegar e tem que absorver para que não aconteça no DCU do DC Studios aí do James Gunn e do Peter Safran? Quais são os aprendizados que ela pode levar aí para esse novo universo? Primeiro, na minha opinião, manter o plano. O plano precisa ser mantido. Se você planejou isso aí, já está escrito no papel, já teve roteirista fazendo um mapa, isso, aquilo, isso precisa ser respeitado. Se não for respeitado, não vai dar certo, tá ligado? Não vai dar certo nunca. Se você pegar e falar assim, pô, esse filme aqui fez menos dinheiro, agora muda, não faz aquele ali não, faz outro personagem, traz outro, não vai dar certo, você tem que manter o plano. Evidentemente, um ou outro filme não vai dar certo, evidentemente. Talvez eu possa estar enganado, pode ser que o começo, pelo menos, eles priorizem uma qualidade e consigam entregar. Tudo é possível, pode ser ruim, pode ser bom, pode ser incrível, pode ser acima da média, pode ser possível. Lembrando, empresa multibilionária, pode ter coisas boas, pode ter coisas ruins, é normal. Agora, eles precisam manter o plano, precisam estar sempre fiéis a esse calendário, ao plano, calendário. Se tiver, por exemplo, adiamentos, eles precisam notificar a gente, falar assim, ó, adiado por causa disso. Mas, eu acho que por conta de ter 2 filmes e 2 séries por ano, é pra evitar essas coisas. Do tipo assim, ó, não tem como a gente vai ficar adiando o filme, tá ligado? Por isso que eu gostei que o James Gunn é o diretor do Superman Legacy. Se ele não fosse diretor, ele ia estar até agora sem diretor. Sendo que o filme já vai ter que começar a escalar o elenco esse ano e começar a ser rodado tipo começo do ano que vem, para estrear em 2025 no meio do ano. Então tem um tempo aí que dá pra fazer, tal, tranquilo. Assim como The Batman Part 2, que vai começar em novembro desse ano a gravar e também vai estrear ainda em outubro de 2025, depois do Superman. Então, pro Matt Reeves ter mais tempo, porque eu acho que é um filme mais longo também, pode ser outro filme de 3 horas, vamos ver. Então, acho que a primeira coisa, mano, seguir o plano. Você planejou, se juntou com roteiristas, com Peter Safran, com o Tom King, com a Christina Hudson, criou um plano, mostrou pro Zaslav, ele gostou. E o Zaslav sempre fala que ele gosta da visão do James Gunn e do Peter Safran, né? Então, mantenha o plano. Aconteça o que acontecer, tá ligado? Esse é o principal. Não importa se vai ter um filme ruim aqui, outro filme ali, mantenha o plano. Outra coisa, não tentar copiar a concorrência. Isso não existe, velho. Isso não existe. É óbvio que, historicamente, uma foi criando coisa que a outra inventou, tal. Historicamente, a DC foi muito mais copiada do que ela copiou, mas ambas fizeram isso daí. Agora, o ponto aqui, se você quiser ser diferente, você tem que ser você mesmo, né? Você não adianta você querer copiar o que eles fizeram. Por isso que eu acho que vai ser diferente aqui. Os anúncios já são bem diferentes do que eles criaram ali. Eles poderiam, que nem eu falei, só, tipo, introduzir o óbvio. Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, tipo, e outros personagens, assim, da liga, pra depois juntar a liga, e aí mais um. Não, eles estão fazendo Monstro do Pântano, Authority, série da Waller, Gladiador Dourado, eles estão criando coisas diversas. Porque eles sabem que precisa de ser coisas diversas, porque o mercado chegou num ponto em que eles fazem um tipo de filme e a DC caiu nessa também. Tirando The Batman, Joker, o Esquadrão James Gunn também, na minha opinião. Cara, tipo, você tem filmes que são diferentes, né, de filmes genéricos e tal, mas a maioria é genérico. A maioria é filme que você tem que assistir pra assistir o próximo. A DC pode ter isso também, de você assistir pra assistir o próximo, mas o filme tem que ser bom. Se o filme sendo bom, nada mais importa, entendeu? É um bom filme e já era. Outra coisa também que eu acho que, assim, o James Gunn e o Peter Safran precisam saber lidar com o ego. O ego deles e o ego dos diretores. Por exemplo, essa notícia do que o Ben Affleck não quis trabalhar no DCU, o que eu penso é o seguinte:
O Ben Affleck pensou que ele ia ter total liberdade criativa, e ele não ia ter, e ninguém vai ter, nenhum diretor. Acredito que nem o próprio James Gunn vai ter, tá ligado? Talvez ele possa até ter porque ele é o chefe, mas eu acho que nem ele próprio vai, tipo, por exemplo, eu acho que ele não vai fazer um Superman de 3 horas. Não acho que isso não vai acontecer. Igual o Matt Reeves teve total liberdade no Batman, sabe? O Todd Phillips. Eu acho que é diferente. Eu acho que ele vai fazer um filme pra todo mundo do Superman. Ele vai apostar aí numa coisa mais solar e tal, mas não vai ser essa parada aí que vocês estão pensando, e nem o que o Ben Affleck pensava. Porque o Ben Affleck, veja bem, os filmes que ele fez na carreira dele, tirando o Rei da Noite, o Dono da... Tem um filme lá que é alguma coisa da noite que não é bom, foi um grande fracasso, inclusive é um filme bem mediano pra ruim. Os outros filmes dele são muito bons, inclusive o Argo ganhou o Oscar de melhor roteiro, se eu não me engano. Não, melhor direção no Oscar de 2016. Cara, ele é um cara que ele fez poucos filmes, mas ele faz bons filmes. Ele fez um filme fraco na carreira dele, o resto são bons, inclusive ele ganhou o Oscar. Vai pra lançar o Era aí, que é o filme dele com o Matt Damon, pra contar a história do Air Jordan aí e tal, do tênis que todo mundo gosta, enfim. Então, tipo, esse é um filme, inclusive, que eu quero muito ver dele. Então, assim, ele pensou que ele ia ter total liberdade pra pegar um personagem ali e fazer do jeito dele. Não é bem assim. Por que que não é bem assim? Significa que você vai ter uma fórmula? Eu acredito que não vai ter uma fórmula. Eu já falei isso aqui. Porque não tem como você colocar Monstro do Pântano, Authority, Batman, Superman dentro de uma fórmula. Talvez tenha um método que é diferente de fórmula. Qual que é o método? Por exemplo, o filme tem que começar a apresentar o personagem, fazer alguma coisa, introduzir outro personagem. E aí você tem um método de como divulgar esse universo. Você fazer um método é diferente de fórmula. O que que é uma fórmula? Você pegar e falar assim, pô, beleza, um dia todos esses personagens vão se juntar. Então os filmes todos têm que ter esse tom, sabe? E essa fórmula. Cara, não. Tipo, não vai dar certo. Já desiste. Se você for pensar nisso, desiste porque não vai dar certo. O método de divulgação, de fazer o filme, é uma coisa, de distribuir, enfim. Coisas distintas. Método e fórmula. Eu acredito que não vai ter fórmula. Acredito que vai ter um método de como fazer. Por exemplo, o Ben Affleck vamos supor que ele queria dirigir o The Brave and the Bold. E aí ele chegou no James Gunn e falou assim, então, eu acho que o filme deveria ser de tal jeito e tal. Aí o James Gunn fala, não, esse filme precisa ser de determinada forma, porque a gente escreveu isso no roteiro do universo, que a gente criou o mapa. Então olha aqui o universo, é um exemplo, tá? Não é isso que aconteceu, mas é um exemplo. Então esse filme precisa ser dessa maneira, pode ter sua assinatura sim. Assinatura é diferente de total liberdade criativa. E liberdade criativa, evidentemente os diretores vão ter. Só não vão ter total liberdade, igual o Matt Reeves teve, igual eu falei aqui o próprio Todd Phillips, o próprio James Gunn lá no Esquadrão Suicida. São coisas diferentes. A assinatura do diretor sempre vai ter. Por exemplo, o James Wan colocou a assinatura dele no Aquaman. E é um filme que ele não teve total liberdade criativa. Tem muita coisa do Snyder ali, né? Então, esse é o tipo de exemplo que eu tô dando aqui pra vocês. Eu acredito que o Ben Affleck não quis. Ele achou que ele teria total liberdade criativa. E eu acho que ele ficou frustrado e ele pensou, bom, esse universo super-herói aqui não é pra mim. Eu acho que o DCU, ele precisa fazer o inverso do que foi essa tentativa de universo aqui. Porque se ele tentar fazer uma parada, seguir o mercado, ele vai se dar muito mal. Ele tem que criar a sua própria parada pra aí sim, com os personagens que tem, tipo os maiores super-heróis do mundo, você consegue o estrelato, você consegue ir pro topo. Só que você tem que fazer direito, né? Tem que se organizar. Se a DC se organizou de verdade, vai ser difícil dar errado. Se se organizou, vai ser difícil dar errado. Se não se organizou, vai ser fácil dar errado também. Então, eu penso que assim, eles planejaram alguma coisa. Foi bem mais planejado, pelo menos, do que foi antes, né? Eles pararam um tempo a pensar no universo. Ó, vocês vão ser os chefes criativos. Existem pessoas pensando apenas na DC agora. É algo diferente. Pra finalizar o vídeo aqui, pra não ficar muito grande, pra mim, os principais pontos são esses: não ter fórmula, você seguir o plano, respeitar a linha cronológica das coisas e lidar com egos de diretor, ator. Por exemplo, o The Rock não caberia nesse universo. Ele ia querer fazer o filme dele, né? O James Gunn e o Peter Safran ia falar, não, tipo, não é esse tipo de filme que a gente quer fazer, né? Então, essas coisas, pra vocês entenderem mais ou menos aí o que eu quero dizer. Pra mim, o DCU, ele tem que seguir um caminho oposto, ele tem que fazer uma parada dele, mas sim pensar que tem que ser pra todo mundo. Você tem que fazer um filme do Superman pra todo mundo, um filme do Batman com o Robin pra todo mundo, Lanterna Verde tem que ser uma série que pode ter essa pegada detetivesca, mas você tem que conseguir vender pra todo mundo, série das Amazonas. Por isso que eu acho que eles vão em gêneros, mais ou menos, não digo que vai ser tudo gênero, mas tipo terror, por exemplo, o Monstro do Pântano é uma parada mais pra cá, né? O Authority é uma coisa mais que um dia vai se juntar com o Superman, então pode ser uma parada meio Esquadrão Suicida, o Authority, em termos de classificação indicativa. Aí depois você imagina eles com o Superman contra um Batman, contra uma Liga, enfim.
Tudo é possível de você fazer com calma, cada um no seu tom. Eu acho que eles têm que fugir de tudo que eles fizeram aqui. Tipo, tudo que foi feito, mal planejado, eles têm que fugir disso, criar uma coisa, uma narrativa consistente e aproveitar aí que eles tiveram um tempo para se organizar, para seguir esse caminho que eles trilharam aí. Então vamos ver se vai dar certo ou não. Acredito que a DC tem a sua melhor oportunidade agora. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, alguma coisa que você acha que pode complementar a minha opinião aqui, ou se você pensa diferente, escreve aqui, deixa nos comentários sua opinião aqui embaixo. Se você pensa que o DCU ele precisa seguir um outro caminho, que ele precisa tentar virar o jogo no mercado, precisa mostrar para o mercado que possa ser uma coisa diferente. Eu acho que o James Gunn, ele sabe mais do que todo mundo que os filmes de super-heróis chegaram num limite. Ele sabe, tá ligado? Então eu acho que ele quer fazer algo diferente. Não vai ser, de novo, não vai ser uma Vertigo, uma coisa super autoral, não é nada disso, mas ele quer fazer algo que não pareça com o que existe aí de super-herói, ele quer fazer outra coisa. Só dos anúncios aí que ele teve, esses 10 anúncios, já me pareceu bastante isso. Então vamos ver como que eles vão lidar com tudo isso. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.